Irmãos e irmãs em Cristo, paz seja convosco. Amém? Eu quero convidar os irmãos a refletir comigo a respeito da idolatria. Quem esteve no culto no domingo pela manhã, no outro domingo, antes desse que passou, pôde apreciar a pregação onde a pastora falava sobre a idolatria, falava dos perigos da idolatria. O que é idolatrar e o que é amar? Qual é a diferença? Eu posso amar todas as coisas que eu tenho. Eu posso amar o meu filho, eu posso amar o meu esposo, eu posso amar a minha família. Eu posso ter um apego, um apreço por algo material que eu tenho, pelas coisas que eu possuo. Eu tenho que ter o zelo, o cuidado, né? Mas nunca a adoração. A adoração somente ao nosso Deus. A palavra fala que os idólatras, eles não herdarão o reino do céu. E a pastora Márcia, ela deu vários exemplos de idolatria, que às vezes a gente pratica sem saber que está idolatrando algo ou alguma coisa, né? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, tudo aquilo que ocupa mais espaço do que Deus na nossa vida, é motivo de idolatria. E nós temos que vigiar para não cair nessa armadilha, porque é pecado. A idolatria, ela não agrada a Deus. Eu posso ter muito zelo, muito apego, muito cuidado, gostar muito das coisas que eu tenho. Isso não é pecado, mas eu não posso adorar. Eu não posso ter aquilo como razão da minha vida. Muitas vezes, não é muito difícil a gente ouvir pessoas dizendo que sem uma determinada coisa ela não vive, que sem um determinado ente querido ela não vive. Se fulano morrer, eu morro também. Se eu perder determinada coisa, se eu perder a minha casa, se eu perder o meu carro, eu não vivo sem meu carro, eu não vivo sem minha casa. Eu não vivo sem isso, eu não vivo sem aquilo. Se eu deixar de fazer isso, eu morro. Não morre não. Morre não, amados. Nós não podemos morrer sem Jesus. As outras coisas a gente pode sim. Dói, é ruim, perder, ficar sem. Mas não coloque nada acima de Deus na sua vida. Amém? Coloque na sua mente, no seu coração nesta hora. Que sem Deus, sem Cristo, aí sim é que nós não podemos viver. Amém? E eu trouxe hoje para a nossa reflexão um estudozinho. Ele é curto, não é longo. Falando de 3 tipos de idolatria que nós devemos fugir. Estão falando da adoração a outros deuses, que é a mais comum que a gente vê, né, por aí. Adoração a outros deuses, através de imagens, de estátuas, de entidades, de misticismo, vários outros meios de se adorar a falsos deuses. Em Êxodo, capítulo 20, no versículo 2 e 3, a palavra ela nos diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, é o próprio Deus falando. É Ele que livra o povo cativo. Foi Ele que tirou o povo da escravidão do Egito. Não foi outro, né? Então, desde os tempos mais remotos, o ser humano tem adorado deuses falsos, em vez do único Deus verdadeiro. De Baal a Iemanjá, todos esses deuses são mentiras do diabo para nos afastar da adoração ao Cristo do universo. Quando os israelitas estavam no Egito, eles eram escravos. A saída do Egito foi a sua libertação. Esse versículo relaciona a idolatria com a escravidão. A adoração a outros deuses nos escraviza, mas Jesus veio para nos libertar do pecado e da idolatria. Então, quando o povo estava cativo no Egito, eles eram até obrigados a adorar os deuses falsos. Faraó era o rei de todo aquele domínio ali, e ele adorava deuses falsos. E o povo era obrigado a adorar também. E quando nós adoramos a deuses falsos, quando colocamos a nossa adoração a um Deus que não é o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, nós nos tornamos cativos, escravos do pecado, escravos da miséria, da dor. Mas Jesus veio mudar essa história na nossa vida. A morte dele de cruz veio nos salvar dessa escravidão, nos libertar. Por isso a palavra fala
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade através de Jesus pode nos livrar desses laços que podem nos amarrar nas mãos do inimigo, né? Nos trazendo falsas crenças, nos trazendo falsas visões, nos fazendo adorar a quem não é digno de adoração. Somente o Deus verdadeiro é digno da nossa adoração. E através do teu Filho Jesus, nós temos essa oportunidade de nos libertar daquilo que não agrada a Deus. Então, qualquer coisa fora de Deus, do Deus verdadeiro, que você sabe de que Deus é esse que eu estou falando, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é o Deus verdadeiro digno de adoração. Fora disso, é engano do diabo. Seja lá o que for, pode ser uma roupa que você tem. Se você aplica nessa roupa adoração, veneração e acha que não pode viver sem aquilo e aquilo se torna sua razão de vida, você aplica todo o seu coração, vigia, fuja enquanto é tempo, foge, busca de Deus o entendimento, busca do Senhor. E Jesus, ele vai te libertar dessa idolatria. Amém? A segunda forma de idolatria da qual devemos fugir é a adoração a outras criaturas. O que a palavra nos diz? Em Romanos, capítulo 1, 22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Tem lugar que adora vaca, tem lugar que adora animal, tem lugar que adora até um homem mesmo. Elege lá um ser humano como eu, como você, e fica idolatrando, servindo, né, este ser. Então, quando a nossa adoração se aplica a outro ser, se aplica a outras criaturas vivas, porque nós estávamos falando de imagens mortas, feitas, mas tem idolatria de adoração a pessoas vivas, a seres vivos. Tem países que adoram animais, né? Eles se curvam diante de animais. Então, isso também a Bíblia nos manda fugir. Muitas pessoas, ao verem as maravilhas que Deus criou, caem no erro de adorar a criação em vez de adorar o Criador. Igual, olha só, nós estamos aqui nessa paisagem bonita, neste lugar bonito, muita paz, muita tranquilidade. Os nossos olhos se enchem de tanta beleza, né? Eu estou aqui encantada com tudo que eu estou vendo, mas eu não posso adorar toda essa criação. Eu não posso venerar, ficar aqui enlouquecida, aplicar o meu coração nisso aqui, porque isso é terreno. Foi Deus que criou, amém, glória a Deus, gratidão ao Senhor por tudo isso. Mas adorar somente ao Criador de tudo isso, não a tudo isso, é a quem criou tudo isso. O Deus que fez o céu, esse céu bonito que vocês estão vendo, que fez a terra, que fez toda essa natureza, que fez todo o verde. Ele é digno de adoração. Ele é digno de louvor, de honra, de glória, por tudo isso que Ele fez para nós. Não podemos inverter essa ordem. Adoração à natureza, à terra, aos astros, a outras pessoas, tudo isso é idolatria. Tudo que você adora fora de Deus é idolatria. Nem mesmo a pessoa mais bonita, mais inteligente e bondosa do mundo se compara com o nosso Deus maravilhoso. Principalmente a adolescência. Tem adultos que fazem também, mas a gente vê mais na fase da adolescência, que o homem, a mulher, né, o menino, a menina, eles crescem e eles vão tendo ídolos na vida dele. É um cantor daquela faixa de idade, né? Um cantor teen, um ator que está fazendo sucesso naquela novela tal, né? E prega pôster na parede do quarto, e a capa do caderno tem que ter a pessoa, e a bolsinha da escola tem que ter a pessoa, e a roupa tem que ter a foto da pessoa, e onde vai tem que ter alguma coisa da pessoa. Mamãe e papai, se você está passando por isso na sua casa com seu filho, com a sua filha, oriente, vigie, porque eles não sabem. Somos nós que temos que instruí-los, né, na palavra. E isso é idolatria, e isso é muito sério. Então fica aqui um recadinho de Deus para você, mamãe e papai. Vigie, não tem problema seu filho gostar de X ou de Y. O que não pode é idolatrar. O que não pode é aplicar o seu coração naquela situação
onde ela se torna maior do que Deus. Ensine o seu filho a adorar somente a Deus. Fora disso, é idolatria, é pecado e a Bíblia aconselha a fugir. Amém? A idolatria a seres criados por Deus é loucura. A Bíblia diz que essa idolatria acontece quando as pessoas rejeitam a Deus e se tornam insensatos. Achar que a criação pode se tornar como criador é coisa de doido, mas muitas pessoas acreditam que é possível. Não podemos tomar o lugar de Deus. Jamais. Por mais lindo que seja tudo que você está vendo e vivendo, coloque sempre o teu coração em Deus. Agradeça, louve, goste, aprecie, não tem problema, ame, cuide, não tem problema. O que não pode é se tornar maior do que Deus. Onde você aplica o seu coração, vigie, para que o amor que você está aplicando não seja maior que o seu amor por Deus. Porque aí se torna idolatria e não vale a pena. Amém? E a terceira situação de idolatria da qual nós somos aconselhados a fugir é a adoração ao dinheiro. Gente, como é difícil quando se trata de dinheiro. Como o dinheiro cega, às vezes, as pessoas. Né? Cria guerra, cria separação, contenda. Muitas vezes, onde o dinheiro entra, a discórdia entra junto. Então, sejamos sábios. O dinheiro é bom, é lógico. Precisamos dele para viver? Sim. Tudo precisa de dinheiro. Para a saúde, para o estudo, para a alimentação, para ter sua casa, para tudo precisa. Então o dinheiro, ele não pode ser causa de enganação, ele não pode ser causa de escravidão e nem de adoração. É algo para o seu uso, ele é para a nossa sobrevivência. Não é verdade? Assim, aí lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, a palavra diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E em volta de dinheiro, vem as outras coisas que resultam dele, né? Os bens materiais, o carro de luxo, a mansão, o sítio, a fazenda, é muito fácil a gente observar por aí que quanto mais se tem, mais se quer. Essa é a causa, às vezes, de perdição para muita gente, para muitas famílias e até de morte, às vezes. Então, a ganância, ela é idolatria. Quem só pensa em dinheiro está adorando o dinheiro. Esse tipo de idolatria é uma tentação natural do lado pecaminoso da nossa natureza, que precisa ser combatido ativamente. Nesse versículo que lemos, a ganância vem ao lado de todo tipo de impurezas. O amor ao dinheiro ele é tão perigoso quanto a imoralidade sexual. Assim como o adultério é uma traição ao cônjuge, a idolatria é uma traição da aliança com Deus. Então a idolatria ao dinheiro, ela também é causa de morte. É pecado. Então nós temos que ser sábios para usar o dinheiro. Temos que trabalhar para ganhá-lo, consagrá-lo quando vem às nossas mãos. Sabemos que a palavra nos ensina a entregar o dízimo ao Senhor. 10% do que vem às nossas mãos, ele é do Senhor. E às vezes a adoração ao dinheiro, ela nos faz roubar de Deus nesse sentido. Porque eu tenho, por exemplo, veio R$100 na minha mão. Eu tenho uma dívida de 120. Mas eu sei que 10% desses R$100 não é meu. Mas eu tenho uma dívida de 120. Então, quanto mais eu abater essa dívida, melhor para mim. Não vou dar o dízimo hoje, não. É só um exemplo que eu estou dando. Nos tornamos ladrões nesta hora. É forte, é pesado de dizer, mas é verdade, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade. Então, eu tenho que dizer, né? Então, nós temos que ser fiéis ao dízimo. Desapegar. Precisamos dele sim, temos que trabalhar para tê-lo, para obter aquilo que precisamos, mas não apegar, aplicar a nossa vida e o nosso coração ao dinheiro. Porque é idolatria, é pecado. E está errado e nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus, nós temos que fugir. Amém? Então, qual que é a solução para a idolatria?
Em Deuteronômio 6, versículo 5, a palavra nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Acho que foi no último estudo, eu falei sobre isso, do amor genuíno, completo que Deus merece. Se eu não me engano, foi no último. Volta lá para você ver a forma de adorar a Deus de forma completa e genuína. Tá errado amar só de coração? Não. Só com a alma? Não. Só com as suas forças? Também não. Importa que você esteja adorando a Deus. Mas vamos nos esforçar em adorá-lo das 3 maneiras? Olha que maravilha. Deus merece, né? Então só há uma forma de evitar todo tipo de idolatria. É se dedicando completamente a Deus. Se Deus ocupar o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, tudo vai ficar secundário. Tudo que eu pegava, sem Deus isso aqui não é nada. Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida e na minha vida, não há lugar para ídolos. O amor a Deus, ele liberta da idolatria pelo poder do nome de Jesus. Ame a Deus com tudo o que você é e você vencerá a idolatria. Então, neste momento, eu convido você, eu também vou fazer isso. Vamos parar e vamos pensar em tudo que rodeia a minha vida, em tudo que norteia a minha vida. Vamos pensar em tudo que nós temos, na nossa família e nos bens materiais que nós temos. Tem alguma coisa na minha vida que se eu perder, eu vou, entre aspas aqui, morrer junto? Que eu não posso ficar sem? Vamos fazer essa meditação. Vou deixar isso para cada um de nós hoje. Vamos meditar, vamos refletir, vamos pensar se tem alguma coisa na minha vida que sem perceber eu estou adorando. Que sem perceber eu entendo que eu não posso ficar sem. Vamos pensar se tem alguma coisa na nossa vida ocupando lugar mais do que Deus. Amém? Não é um exercício muito difícil de fazer, não. Pense em tudo que você tem, tudo que está à sua volta e observe, faça esse diagnóstico. Se há alguma coisa na sua vida ocupando um espaço maior do que Deus. E aí, se a resposta for sim, se tiver, medite, ore, ajoelhe, peça perdão a Deus, porque até este momento você não sabia que você estava em espírito de idolatria. Peça perdão a Deus. Peça a Jesus que te liberte desse espírito maligno, porque é maligno. A idolatria é um espírito maligno. Peça com vontade essa mudança de vida, essa mudança de atitude diante de Deus. E Jesus vai te libertar. Ande com Deus. Chama Ele para ocupar a sua vida em todos os sentidos. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida financeira. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida profissional. Coloque Ele em primeiro lugar no início do seu dia. Dedique a Ele todo o primeiro da sua vida. E Ele vai cuidar do resto. Amém? Eu agradeço os irmãos a oportunidade. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E venha te trazer uma mudança de vida para você, para mim, para nossa família. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Beijo.